pessoal, aproveitando aqui o nosso estudo sobre os números inteiros, então agora a gente vai estudar um pouco sobre números opostos e módulo de um número inteiro. Então, dois números inteiros são ditos opostos um do outro quando apresentam soma zero, né? Assim, os pontos que representam distam igualmente da origem. Podemos tomar como exemplo o número 3. O oposto de 3 é menos 3 e o oposto de menos 3 é 3. Pois 3 mais menos 3 é a mesma coisa que menos 3 mais 3, que é igual a zero. Então, pessoal, observem bem. Então, aqui a gente tem a representação de uma reta numérica. A representação de uma reta numérica. Aqui eu tenho o ponto central, é o ponto zero, né? Então ele dá como exemplo, para a gente o número 3. Então o 3, ele está 3 unidades para a direita em relação ao zero. E o menos 3 está também 3 unidades para a esquerda em relação ao zero. Mas a distância, né, em relação ao zero, tanto de 3 como menos 3 é igual. Então essa distância aqui, né, que eu vou chamar de x, é essa mesma distância aqui, Então, portanto, eu digo que esses números são opostos, né? E o interessante é que se você pegar, né? Se você pegar o 3 mais menos 3, pessoal, a multiplicação de sinal, então mais vezes mais, mais vezes menos, quer dizer, então vai ficar 3, dá menos, né? Então mais vezes menos, ou mais vezes menos dá menos, então vai ficar 3 menos 3, que é igual a zero. Tá bom? Da mesma forma aqui, então números que são opostos são aqueles que na reta numérica têm a mesma distância em relação ao zero, tá bom? Tá certo? Dizemos que em geral, que os opostos ou simétricos, ou seja, os opostos também são chamados de simétrico de A é menos A, e vice-versa praticamente. Então, a gente vai ter o que, né? Então a gente vai ter o quê? Então outro exemplo, então qual é o oposto do número 2, né? Então o oposto do número 2 é menos 2, porque 2 menos 2 é igual a zero. Qual é o oposto do número 1? É menos 1, porque 1 menos 1 é igual a zero. Qual é o oposto, pessoal, de menos 5? É mais 5, porque menos 5 mais 5 é igual a zero, tá bom? Qual é o oposto de menos 10? É mais 10, porque menos 10 mais 10 é igual a zero. Tá bom? Então essa aqui é a definição de número oposto. E a gente tem também, pessoal, o módulo, né? A gente tem o módulo. E a gente tem também, pessoal, o módulo de um número inteiro. Damos o nome de módulo, o valor absoluto de x, a distância entre a origem e o ponto que representa o número x. Por exemplo, dizemos que o módulo de menos 3 é 3 e que o módulo de 3 é 3. A gente vai indicar o módulo dessa seguinte forma aqui. Então a gente tem aqui, pessoal, módulo é um número inteiro. Damos o nome de módulo, o valor absoluto de x, a distância entre a origem e o ponto que representa o número x. Por exemplo, dizemos que o módulo de menos 3 é 3 e que o módulo de 3 também é 3. Então a gente representa o módulo dessa seguinte fórmula aqui. Então vamos desenhar aqui, pessoal. Vamos desenhar aqui uma reta numérica. Então aqui eu tenho o ponto central, né? Aqui é o zero, é o ponto zero. Gente, qual é o módulo de 5? A gente vai conferir qual é a distância do 5, quantas unidades o 5 está do zero. Uma unidade, 2 unidades, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então o módulo de 5 é o próprio 5, tá bom? Porque esse 5 aqui, que representa o módulo, esse 5 aqui que representa o módulo, é a distância do número 5 em relação ao zero. Qual é a distância dele? 5 unidades. E qual é o módulo, pessoal? Qual é o módulo de menos 5? Só a gente conferir aqui, bota 1 unidade, 2 unidades, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Então menos 5 está bem aqui, Menos 5 são 5 unidades para a esquerda do zero. Então qual a distância, né? Quantas unidades eu andei para chegar no mesmo 5? Eu andei 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Então o módulo de menos 5 é a distância do menos 5 em relação ao zero, que são 5 unidades.
Então, de forma mais direta, o módulo de menos 6 é 6. O módulo de 6 também é 6, né? O módulo de menos 2 é 2. E o módulo de mais 2, né? 2 positivo, também é 2, pessoal. E assim vai, né? É fácil de saber qual é o módulo de um número. Não tem muito segredo, não.